Bom, estamos aqui na 15ª aula de Física 1, né, na modalidade de ensino remoto, a disciplina flexibilizada por conta da pandemia pela Covid-19. Então nós estamos aqui e vamos dar continuidade hoje trabalhando com forças e aplicações de forças. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Bom, então é muito importante a participação de vocês novamente. E vamos lá, vamos participando aí. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem quiser escrever no chat, fique à vontade também. E vamos que vamos, tá? Vamos lá. Ok, tá aí. Vai ser, Bruno. Vai ser bem tranquilo, tá? Aí, se vocês acharem que tá muito devagar, vocês me falem. Se acharem que tá muito rápido, vocês também me falem. E nós vamos assim, tá? Certo? Eu vou usar esse primeiro exercício aqui para a gente poder trabalhar com essas situações. Então, vamos lá. É importante que a gente identifique os elementos de um problema. Aqui, por exemplo, ele fala o seguinte: uma força horizontal. Né? E ele também indica para nós a intensidade da força. Arrasta um bloco de 12 quilogramas de massa, então é a unidade de massa, 12 quilogramas, não é de força, por um plano inclinado e sem atrito, que faz um ângulo de 25 graus com a horizontal. O que ele quer então? Qual é a força normal que o plano inclinado exerce sobre o bloco e qual é a aceleração do bloco? Tá certo? Isso é o que o exercício nos pede. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqui está falando o seguinte, então, vamos representar aqui as intensidades que nós já temos os valores. São a força 100 Newton, a massa do bloco 12 quilogramas e o ângulo de 25 graus. E nós vamos usar a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Nós estamos querendo saber o conceito. Então, usar G10 ou 9,8 não vai fazer diferença para a gente trabalhar os conceitos. Tá? Esses são os dados que nós temos e são os dados que nós vamos trabalhar. Mais uma vez, esse exercício está todo feito aqui, tá? Mas eu vou fazer com vocês bem um passo a passo, mesmo para a gente poder, para vocês poderem acompanhar. E mais uma vez, se tiver muito devagar, gente, vocês falem, tá? Vocês falem para mim, não vai deixar eu ficar fazendo o exercício devagar e a gente perdendo tempo, não. Bom dia, Júlia. Bom, então vamos trabalhar o problema. A situação é a seguinte: tem um plano inclinado de 25 graus. Opa, aí não dá, né? Um plano inclinado de 25 graus. Me fala uma coisa, nas ruas, qual que é o maior ângulo que vocês já viram um carro subir? No cotidiano, na rotina do dia de vocês, no dia a dia, qual foi o maior... nas ruas, por exemplo, da onde vocês moram, na rua da cidade de vocês, qual que é um ângulo típico de uma subida? Fala para nós aí.
45, 45. Geralmente 45. Vocês têm certeza disso? De 45 graus? A 4x4 chora para subir 45 graus? Estende o braço na frente de vocês e coloca mais ou menos um ângulo de 45 graus. Vocês acham que é isso mesmo? 45 graus? Vocês vão se surpreender, gente, então. Ficou na dúvida, né, Júlia? Gente, um carro, ele não sobe mais do que 12 graus, 13 graus, não. Um Jeep, uns 16, 17 graus aí, de um bom jipeiro, uma 4x4. Um trator, mais ou menos isso também. Não passa disso, não. Tipicamente, nós temos subidas de 5 graus. Não, gente, não passa disso, não é. 45 graus você tem que. É uma baita de uma subida. Então, mas presta atenção, observa os carros para você ver como que eles sobem. As rampas não são muito. Elas não são muito compridas. Elas são inclinadas, aqueles carros com rodas enormes. Normalmente o que você tem? Você tem um carro, o pneu muito grande e a rampa muito curta. Né? Então ele praticamente sobe com uma das rodas na horizontal. Com duas rodas, digamos assim, na horizontal. Para subir uma inclinação de 25 graus é um ó do Borogodó. É muito íngreme, gente. Não sobe, não sobe. Você não sobe a pé 45 graus. 45 graus você não sobe a pé de jeito nenhum. Por isso que tem escada. Escada, você faz escada para 20 graus. 15 graus você faz escada. Tá? Então essa ideia que a gente tem... Aliás, para subir, quando você vai subir, se não tiver escada, se for uma rua íngreme, seus 10 graus mais ou menos, sobe de costas. Você faz bem menos esforço físico do que se você subir de frente. Tá? Então, vamos lá. Esse plano aqui, ele tem um determinado ângulo, θ, de 25 graus. Nós temos aqui uma determinada massa e sobre essa massa tem uma força aplicada na horizontal. Então, vamos observar que tem uma força aplicada aqui, ó, força F. E essa força F pode fazer o objeto subir ou não. Depende. E é isso que nós identificamos o problema. Agora nós vamos ver o que vai acontecer com esse objeto. Então é isso que nós queremos agora. Bom, uma vez identificado o problema, identificados seus elementos, então vamos agora trabalhar com todos esses elementos que a gente tem à nossa disposição. Primeira coisa que nós vamos fazer então é o diagrama de corpo livre. Então vamos fazer o diagrama de corpo livre. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo inclinar aqui de 25 graus. Tá? Então,
nós vamos colocar um dos eixos na direção do movimento. Vocês querem colocar o objeto subindo por conta da força F ou ele vai descer por conta da componente do peso? O que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele vai subir ou vai descer? Subir. Tá ok, então nós vamos colocar o eixo X para cima, tá? E o Y está aqui saindo da superfície. Então o X está para cima, nós estamos supondo que ele vai subir. Então nós vamos também representar aqui a força F. Essa, portanto, é a força F. Mas além da força F, existe o peso e existe a força normal. Normal, veja que nós não vamos colocar seta porque ela já está na direção Y. Agora, a força F e a força peso, não. Elas estão fora dos eixos X e Y. Então, nós vamos representar aqui o ângulo θ. Para identificar o ângulo θ, vocês sabem como identificar, né? Esse ângulo aqui, por exemplo, é alfa e aqui é 90 graus. Então, aqui só pode ser θ. Se aqui é θ e aqui é 90, aqui vai ser alfa. E aqui também é 90 graus. Então, aqui só pode ser θ. Tá? Façam esse exercício depois de identificar os ângulos. O ângulo θ nesse sistema aí, tá? Deixa eu diminuir aqui, colocar aqui também e vou limpar essa figura, mas ele tirou o que eu queria. Bom, tá. Vamos lá. Limpar ela aqui mesmo. Tá? Então, só um pouquinho, deixa eu limpar essa figura aqui, gente, que nós vamos precisar dela, tá? Eu tirei um ângulo até que não precisava. Então aqui nós temos o ângulo θ e vamos colocar o ângulo θ aqui também. Pronto. Deixa eu diminuir ela um pouquinho que nós vamos... Mas não muito, deixa assim mais ou menos. Tá, não, tá bom assim, porque nós vamos fazer as projeções agora, tá? Bom, nós temos então as projeções da força F no eixo X e no eixo Y. Então vamos representar a força F nos eixos... As projeções da força F nos eixos X e Y. Então nós temos aqui a FY e a FX. E temos também as componentes da força-peso. Então nós temos as componentes da força-peso nas direções X e Y. Tá bom, gente? Vocês estão acompanhando, né? Ok, isso aí.
Eu vou construir isso aqui em outra... Vou usar outra página agora, dar uma limpada nela novamente. Então vamos limpar essa figura e vou deixar só as projeções agora. Eu não quero mais as forças aplicadas. Nós já vimos, já identificamos as componentes, então agora não há mais necessidade da gente trabalhar com as forças, mas sim com as suas componentes, que é o que a gente precisa. Nós precisamos é das componentes das forças. Agora eu vou diminuir aqui. Esse então é o diagrama de corpo livre limpo. Ele está limpo agora. Então agora sim nós vamos escrever as equações para x e para y. Então veja que na direção x nós temos fx menos px, que é igual a massa do objeto vezes a aceleração na direção x. E em y nós temos a força normal menos Fy menos Py, que é igual a massa vezes a aceleração na direção y. Mas quem são Fx, Px, Fy e Py? Então agora a gente volta aqui nessa imagem, volta nessa página, para a gente identificar. Veja que o triângulo que nós vamos usar para identificar a Fx é esse triângulo retângulo aqui. Então, Fx é o cateto adjacente ao ângulo θ. Se Fx é o triângulo, se Fx é a componente adjacente ao ângulo, então nós vamos escrever Fx como F cosseno de θ. Então, Fy vai ser F seno de θ. Porém, observa que a Fy ela é negativa. Ela está no sentido contrário à nossa escolha do y positivo. O y positivo é para cima, negativo é para baixo. Então, Fy vai ser negativa. Mesma coisa a gente faz com P, só que P vai ser Px igual a menos. Veja que as duas vão ser negativas. Px está contrária à orientação de x e Py contrária à orientação de y. E veja que Px é o cateto oposto, Py é o cateto adjacente a θ. Então, Px vai ser P seno de θ. E Py vai ser igual a menos P cosseno de θ. Tá? Esses são elementos importantes também que nós precisamos deles para escrever as equações. Então vamos lá e vamos escrever as equações. Tá? Tomando o seguinte cuidado. Vamos tomar um cuidado agora. Então x, vou escrever em preto. Na direção x, nós vamos ter Fx, F cosseno de θ menos Px. Mas Px é menos P seno de θ. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Cuidado! Muito cuidado aqui. O que acontece? Que nós temos aqui negativo e nós usamos o negativo aqui de novo. Isso está errado. Por quê? Quando nós escrevemos o PY, quando nós escrevemos o PX como sendo negativo, tá? Nós estamos considerando que ele está para baixo. Porém, quando nós escrevemos a equação, nós já fizemos Fx para cima e Px para baixo no plano. Então, nós já fizemos a consideração do sinal de Px. Então, eu não posso considerá-lo aqui novamente. Então, eu não vou simplesmente substituir. O que eu vou fazer é interpretar. E na interpretação, então, nós vamos escrever
F cosseno de θ menos Px. Então vai ser menos P seno de θ igual a massa vezes a aceleração na direção x. E em y a mesma coisa. Normal menos Fy é negativa. Nós escrevemos ela como negativa aqui. Tá? Mas já consideramos o sinal aqui. Então eu não posso considerar novamente. Nós vamos fazer normal menos F seno de θ menos P cosseno de θ, que é igual a massa vezes aceleração na direção y. Não pode ter jogo de sinal, Bruno, porque eu já considerei, nós já consideramos o sinal aqui, ó. Então eu não posso considerar novamente o sinal, porque se eu fizer isso, se eu fizer esse sinal, ficou θ e θ, né? Deixa eu tirar isso aqui, porque está muito esquisito. Se nós considerarmos os sinais, fizermos o sinal menos e depois usarmos menos novamente aqui, o que nós estamos fazendo é projetando Px para o lado positivo, porque vai ser positivo, mas não posso fazer isso. Senão nós teríamos Fx, senão nós teríamos Fx mais Px, mas isso está errado. Eu não posso fazer isso não, porque não é mais Px, é menos Px. Tá certo? Entendeu, Bruno? Então, porque nós temos duas formas para olhar o sinal. Uma das maneiras que a gente olha o sinal é o seguinte: eu estou olhando o sinal nas projeções. Se o Fy está no sentido contrário a y, então ele é negativo. Então, se nós formos escrever o vetor f, nós vamos escrever f cosseno de θ na direção x menos f seno de θ na direção j. Se nós formos escrever o vetor p, vai ser menos P seno de θ na direção I, menos P cosseno de θ na direção J. Essas são as formas que a gente escreve os vetores. Então, nós escrevemos os vetores assim. Porém, na hora de fazer escrever a equação, eu vou fazer esse valor menos esse. O Fx é como se alguém estivesse puxando o objeto para cima. E o Px é como se alguém estivesse puxando o objeto para baixo. Se eu fizer o jogo de sinal, vai ficar como se os dois estivessem para cima. E não é verdade, os dois não estão puxando para cima. Um está puxando para cima e o outro para baixo. Então tem que fazer um menos o outro. E não um menos o outro. Se eu fizer isso, vai ficar um mais o outro. E aí vai estar errado. Certo? Então, nós escrevemos aqui a equação, agora sim correta, tá? Sem o jogo de sinal. Eu vou buscar agora os valores, porque eu vou usar os valores, vou substituir os valores lá. Antes eu vou considerar o seguinte, que a aceleração na direção x eu vou chamar de A. Por quê? Porque a aceleração na direção y é zero. Eu não quero que o objeto ele saia do plano. Ele vai permanecer no plano. Então, com isso, a gente vai escrever como f cosseno de θ menos. O peso, ele é massa vezes gravidade. Então, vai ser menos massa vezes gravidade. Vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração e normal menos F seno de θ menos mg cosseno de θ
é igual a zero. Então agora aqui estão as equações. E agora sim nós vamos substituir os valores. Então, substituindo os valores, nós vamos ter f cosseno de θ. Tá? Então é f vezes o f vale 100, vezes o cosseno de 25 graus. Então vai ser 90,63, g como 10. Isso mesmo. Tá? Pode considerar, porque nós estamos mais preocupados com o conceito por enquanto. Quando for para a gente usar G 9,880 ou 9,81, eu aviso vocês. Tá? O problema vai dizer o que ele quer, se ele quer G igual a 10 ou não. Se ele não disser nada, pode usar 10. E agora, calculando o peso, usando G igual a 10, vai ser seno de 25 vezes o peso, que é 120 newton. Então vai ser menos 50,71. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a segunda equação, para y, vai ser normal menos o seno de 25 vezes 100, que vai ser 42,26 newton, menos o cosseno de 25 vezes 120, que vai ser 108,76. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, veja que nós usamos os valores e agora temos as equações. Então, nós pudemos escrever as equações e agora basta resolver as equações. Então, se nós temos esses valores, nós temos então a equação 1 e a equação 2. Da equação 1, nós obtemos que a aceleração vai ser 90,63 menos 50,71 dividido por 12, que vai ser 3,33 metros por segundo ao quadrado. E da equação 2, nós vamos ter que a força normal vai ser 108,76 mais 42,26, que vai ser 151,02 newton. Então, nós temos os dois valores. Os dois são fáceis, né? Os dois valores são tranquilos de se obter. Veja que a nossa escolha de x positivo para cima nos forneceu a aceleração positiva também. E positiva. Se a gente tivesse escolhido o x para baixo no plano, então a aceleração seria negativa. Então a nossa aceleração, o sinal positivo ou negativo tem que ser coerente com a nossa escolha de referência. Se você tivesse escolhido o x para baixo, a aceleração deveria obrigatoriamente ser menos 3,33. Por que não é? Porque nós fizemos uma escolha. E essa escolha nós temos que ser coerente. Tá? Isso mesmo, Bruno. O negativo é porque o positivo é porque eu passei tudo pro outro membro, né? Passei tudo para a direita. Ok? Então, esse exercício terminou. Tá? Ele está todo resolvido aqui com bastante cuidado também. Tá? E agora nós vamos para esse aqui. Tá? Tem um telefone tocando para mim, a Vivo adora ligar para mim. Não sei, é impressionante. Geralmente é Fortaleza, tal, Curitiba. Hoje eles estão ligando de Porto Estrela. Bom, Porto Estrela vocês conhecem, gente? Fica aqui no Mato Grosso, perto de Barra do Bugres. Não conhece, Júlia? Não, Júlia, como não? Porto Estrela.
Fica entre Povoado Estrela, Bruno. Porto Estrela é onde o deputado René Barbudo tinha uma fazenda, acho que tem, a família dele tem uma fazenda ali ainda. Fica entre Barra do Bugres, perto de Guiratinga. Ah, o Povoado Estrela, né? Porto Estrela não, Porto Estrela fica entre Barra do Bugres e Cáceres, estrada de terra. Bom, mudança de assunto, né? Isso porque eu recebi uma ligação de Porto Estrela. Eu nem atendo. Vamos lá, vamos resolver esse aqui agora. Vamos observar, deixa eu copiar ele primeiro, porque eu vou querer essa figura lá na frente, tá? Então, vamos identificar aqui também alguns elementos, tá? Nós temos aqui como elementos as massas do objeto 1, 2 e 3, e ele fala o seguinte: desprezando as massas das polias, dos cabos e desprezando o atrito, determine a aceleração do conjunto e as tensões nos cabos. O Maicon falou que é rumo de Lucas do Rio Verde. Não, é outro lado, Maicon. É indo para... Quando você chega ali em Jangada, você vira à esquerda, você sai da BR, vira à esquerda, sentido Tangará da Serra. Faltando uns 10 quilômetros para chegar em Barra do Bugre, você entra à esquerda, como quem vai para Cáceres, e ali está Porto Estrela, depois dos 40 quilômetros, mais ou menos. Nem lembro os cálculos para polias. Vamos relembrar. Isso aí. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, aqui também nós vamos fazer uma hipótese. Veja que a soma das massas M1 e M2 dá 60 kg, que é a mesma massa M3. Eu vou perguntar, vocês querem fazer o sentido, a tendência do movimento no sentido horário ou anti-horário? A escolha tanto faz, porque não é uma hipótese. Horário. Então, vamos lá, a Júlia escolheu horário, então pronto, setinha, sentido horário. Por que tanto faz? Se nossa hipótese estiver correta, a aceleração vai ser positiva. Se a nossa hipótese estiver incorreta, a aceleração vai ser negativa. O que significa isso? Que se você calcular a aceleração e for negativa, o conjunto tem uma aceleração no sentido anti-horário. É só isso, gente. Não é errado. Não está... Opa! Não está errado, não, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Porque... Os ângulos, então eu poderia colocar todos os três num plano que o resultado seria o mesmo? Bruno. O Bruno perguntou se os ângulos influenciam nos pesos. Veja, não influenciam nos pesos, mas o peso influencia no movimento. Então, os ângulos influenciam nos pesos? Não pode, porque o peso é massa vezes gravidade. Então, não tem influência do ângulo. Agora, se você perguntar se o peso influencia no movimento, aí eu vou te dizer que sim. Que existe uma influência do peso no movimento dos objetos. Tá? Bom, então escolhemos já o sentido. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer uma representação das forças aqui nessa figura. Então, vamos observar que a massa 1 tem o seu peso e tem a sua normal. Eu pus para baixo. Tá. E tem a sua força normal. Tá? Então, nós temos aqui peso e veja que nós vamos chamar de P1. E aqui N1. Mas por que a gente tem que chamar de P1 e N1?
Vamos ver? Eu vou chamar só de P e N. A massa M2 também tem peso e normal. Então nós vamos ter aqui o peso e a força normal. Me diz uma coisa, a força-peso do objeto 1 atuando no objeto 1 é a mesma do peso atuando no objeto 2? Sim? As massas são iguais, Júlia? Olha as massas. A massa M1 é 20 kg. A massa M2, não. Então os pesos são diferentes. Se os pesos são diferentes, mas se nós chamarmos aqui de P e aqui de P, P é igual a P. Né? Bruno, eu perguntei se os pesos atuando na massa M1 e na massa M2 são os mesmos. Né? Não. Se não são, eu não posso chamar aqui de P e P. P e P são iguais. Então eu vou chamar P1, P1 e P2. Da mesma forma, a força normal, vou chamar de N1 e N2. Sim, você tem que diferenciar. Você chama de P, pelinha, você chama de... Mas você tem que dizer que são diferentes. Professor, esqueci de dizer que são diferentes. Se você esqueceu de dizer que são diferentes, então é porque são iguais. Como não são iguais, então está errado. Então aqui vai ser a normal 3, atuando no peso, na massa 3, e aqui vai ser o peso 3, que atua na massa 3. Além disso, tem outras forças atuando nesses objetos? Sim ou não? Como é que esses objetos se sustentam? Como é que esses objetos, o objeto 1 e o 2, estão ligados? Então, eles estão ligados um ao outro? Como que eles estão? Isso. Como que eles estão ligados um ao outro? O que tem entre eles? Exatamente. Os cabos, as cordas. Então eu preciso considerar a força que esses cabos fazem nos objetos. Então há uma força de tração aqui atuando em um, que nós vamos chamar de tração em um devido à ligação com o objeto 2. E nós vamos chamar aqui de força de tração atuando em 2 devido ao objeto 1. Tá certo? T1, 3 é a soma de T1, 2. Eu não entendi, Bruno, a sua pergunta. O que é T1, 3? Eu não coloquei T1, 3 aqui. Não tem? Eu não entendi, Bruno. O que tem atração de 1 para 2? A tração de... Veja, aqui nós temos a força de tração que o cabo exerce sobre o objeto 1 e essa daqui, T21, é a força de tração que o cabo exerce sobre o objeto 2. Não podemos afirmar isso não, Bruno. Porque eles são cabos independentes. Então nós vamos ter que representar aqui, ó. Eu vou representar que o objeto 2 ele tem a força de tração no cabo devido ao objeto 1 e tem a força aqui devido à polia. Então nós vamos colocar aqui a força de tração no objeto 2 devido à polia. Eles estão ligados.
Eles estão ligados. O objeto 2 está ligado ao 3 pelo cabo, que passa pela polia. E o objeto 3 também está ligado à polia. Olha ele aqui, ó. Então aqui nós temos a força atuando em 3 devido à polia. E nós temos também a força que o objeto 2 e que o objeto 3 exercem sobre a polia. Então, essa daqui nós vamos chamar de tração sobre a polia. Opa, perdão, tá errado aqui. Sobre a polia. Oh, meu Deus. Sobre a polia devido ao objeto 2. E aqui é a força sobre a polia devido ao objeto 3. Você entendeu, Bruno, que eles estão ligados? Tá, então agora vamos juntar tudo isso aqui, copiar isso aqui e vamos mandar para a próxima página, tá? Vou diminuir isso aqui, tá? E vamos considerar os diagramas de corpo livre agora. Agora nós vamos considerar os diagramas de corpo livre. Então, nós vamos ter os diagramas de corpo livre dos objetos 1, 2 e 3. Tá? Então, vamos lá. 30 graus. Podia copiar só, né? Mas tá bom. E esse aqui, inclinado de 60 graus. Aí, pronto. Deixa eu copiar ele. Aqui. Pronto. Tá aí. Então, nós vamos construir aqui o diagrama de corpo livre do objeto 1, do objeto 2. Nós vamos escrever como se fossem independentes. Depois nós vamos ver que existe uma dependência entre eles. Tá? Bom, nós escolhemos o sentido... nós escolhemos a tendência do movimento no sentido horário. Então, nós vamos colocar que o objeto 1 vai subir a rampa, o objeto 2 também vai subir a rampa. E o objeto 3, ele vai descer a rampa. Então, nós vamos colocar o X aqui, ó. Tá certo? Vocês entenderam como nós colocamos o X? Opa! São as forças T. Todas as forças T são forças de tensão. Que por enquanto nós vamos chamar tensão e tração como sendo a mesma coisa. Tá? Mas elas não são. Tá? Mas por enquanto nós vamos chamar elas da mesma vamos dizer que atuam nas cordas. Então nós vamos ter X e nós vamos chamar Y para fora do plano. Então, normal, o Y está para cá no objeto 1, para cá no objeto 2 e para cá no objeto 3. Então nós temos aqui Y, Y e Y. E agora nós vamos representar todas as forças atuando nesses objetos, mas agora no diagrama de corpo livre. Tá? Então, no objeto 1, nós temos P1, temos a força de tração atuando em 1 devido a 2 e temos a força normal. Vejam, gente, que eu não coloco a setinha em cima de N1 e de T12, porque elas já estão paralelas aos eixos X e Y.
Agora, P1 eu coloco a setinha porque não está paralela a nenhum eixo. Então, eu vou precisar projetar. Então, vamos projetar ela agora. Então, eu vou projetar P1. E P1, então, vai ter uma componente X aqui e a componente Y, que a gente acabou de escrever. Então, essa daqui vai ser P1X e essa componente é P1Y. Então, nós já representamos. Tá? E o ângulo? O ângulo, nós vamos representar... Cadê os valores? Eu já coloquei os valores? Não, né? Cadê? Vamos representar os valores aqui. Ó. Nós vamos ter M1 igual a 20 kg, M2 igual a 40 kg, M3 igual a 60 kg. Nós vamos tomar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar deixa eu usar alfa e beta, tá? Alfa é 30 graus e beta 60 graus. Então, esses são os valores que nós temos e suas representações. Então, nós temos aqui a inclinação de alfa, que é 30 graus. Tá? Aqui também tem uma inclinação. Opa! Aqui também é a mesma inclinação, alfa. E a inclinação aqui no objeto 3, nós temos a inclinação de beta. Tá? Isso significa, então, que aqui é alfa. Então, aqui nós temos já as forças, todas as forças representadas e suas projeções. Depois nós vamos limpar essa figura, tá? Vamos olhar o objeto 2 agora. O objeto 2, ele tem uma força de tração aqui, que é T21, tem a força peso atuando, tem a força T2P e tem a força normal. Vou escrever elas, tá? Deixa eu diminuir ou aumentar um pouquinho essa daqui. Aí, pronto. Essa daqui vai ser a T... Opa, peraí. 2,1. Esse daqui é o peso 2. T2 devido à polia e normal 2. E da mesma forma que nós fizemos antes, nós temos aqui também as componentes da força peso. Então nós vamos ter P2Y e P2X. Então aqui é P2Y e P2X. E da mesma forma, esse ângulo é o ângulo alfa. Se tiver alguma dúvida, vai falando, tá, gente? Bom, então a massa 3 agora. A massa 3 nós temos a força normal, a força peso e a força de tração. Então nós temos P3, normal 3 e a força de tração atuando no objeto 3 devido à polia. E as projeções da força peso. Tá? Então vamos colocar as projeções da força peso. E aqui vai ser
3 e y. Cuidado, hein, gente? Não vai confundir e colocar x. É muito comum confundir nessa hora, porque essa direção era x até agora. E de repente a gente põe aqui P3x também, mas não é. O Bruno está perguntando o seguinte, mas você não vai fazer da polia? Vamos observar o seguinte, veja só quantas incógnitas nós temos. O peso nós conhecemos, porque nós conhecemos as massas. Os alfas nós conhecemos. Quem nós não conhecemos? A aceleração, nós não conhecemos. Não conhecemos T12 nem T21. Não conhecemos T2P nem T3P. Opa, mas T3P, T2P está faltando par, reação. Então, Bruno, ela entra aqui agora. Ela vai entrar justamente agora. Então, vamos trazer aqui uma polia aqui. Vamos considerar assim. Então, como o Bruno falou, nós vamos precisar sim considerar a polia. Se a gente não considerar a polia, a gente não tem como identificar as forças nos objetos devido à polia. Então, nós vamos considerar assim. Tá? Então, nós temos aqui, vamos fazer ela inclinada aqui, né? 30 graus. Aqui, tá? E vamos fazer ela aqui. Então, esses daqui são os cabos. Então, nós vamos fazer assim. E nós já representamos. Então, vai ser... Aqui vai ser... Deixa eu fazer embaixo, que nós vamos precisar desse espaço aí. Vai ser T. Na polia, devido ao objeto 2. E tração na polia, devido ao objeto 3. Tá? Então, vamos considerar assim. Nós temos que considerar por conta disso que nós acabamos de falar. Então, o Bruno tem toda a razão. Tem que considerar. Não podemos não considerar. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é considerar... a polia. Por quê? Porque eu preciso saber que forças são essas que estão atuando nela que eu não conheço. Então, nós vamos representar no diagrama... Vou fazer um diagrama aqui. Opa, não é isso. É isso aqui. Aqui. E aqui. Tá? Então, aqui nós temos o X e o Y. Tá? Deixa eu representar em outro diagrama, senão vai virar confusão, né? Uai, que é isso? Não, para. Agora sim. Tá? Então, vamos representar essas forças atuando na polia. Vou pegar cada um desses vetores, representar aqui. Tá? Aqui nós temos o ângulo alfa e aqui nós temos o ângulo beta. Então, dessa figura, nós temos que, se aqui for a direção x e aqui for a direção y, nós temos em x, nós vamos ter T P3 cosseno de beta menos T P2
cosseno de alfa igual a zero, porque a aceleração é zero e a massa da polia é zero. Y, nós temos menos P2 seno de alfa mais P3. Opa, peraí. Seno de beta, que é igual a zero. Tá? Então, aqui nós podemos já... eu vou mostrar aqui para vocês o cálculo, não vou fazer agora não, da polia. Opa, aqui. Tá? Então, veja que em X nós temos que as componentes X são iguais. E em Y nós temos que as componentes Y são iguais. Então, TA é igual a TB. Então, o módulo de TA só pode ser igual a TB. O que você não entendeu, Bruno? Porque o Y, nós consideramos ele para cima. E as componentes em Y, das duas trações aqui, são para baixo. Tá? Então, ao invés de eu escrever dessa forma, nós podemos escrever o seguinte, que a componente X de TP3 menos a componente X de TP2 tem que ser igual a zero. E em Y nós temos menos TP3Y mais TP2Y também igual a zero. Então, o que vai... Está na direita do... Isso. Não é porque está na direita, é porque ele aponta para a direita. Tá? Ele aponta para a direita. A posição dele, né, tanto faz. Tanto faz não, a posição dele não importa. O que importa é para onde ele aponta. Então aqui nós vamos ver que as componentes elas têm o mesmo módulo. Se elas têm o mesmo módulo, então nós podemos dizer que o módulo de TP2 é igual ao módulo de TP3. Tá? Então, mas mesmo considerando o plano cartesiano, se você tem, por exemplo, uma força atuando aqui, ela é negativa. Ela está à direita do zero, mas ela é negativa. Tá? Pessoal, então vejam esse cálculo aqui que mostra para nós que a força de tração, as forças de tração atuando na polia, elas são iguais em módulo. Então a intensidade delas vai ser igual. Tá? Então se nós olharmos o diagrama, vou copiar essa figura e eu vou trazer ela para cá para a gente poder observar outra coisa também que vai ser importante agora. Vejamos que as forças T12 e T21 são para ação-reação. Se elas são para ação-reação, então nós vamos ter T12 módulo, veja que está sem a seta, igual a T21. E nós vamos chamar de T, para não ficar sobrecarregando a notação, tá? E nós temos também, isso aqui é pela terceira lei, tá? Que T2P é igual a TP2. Mas TP2 é igual a TP3. Então aqui vai ser igual a TP3, que por sua vez é igual a T3P. E nós vamos chamar de T'.
Então veja que nós temos o... Deixa eu colocar em outra cor aqui, vermelho. Essa igualdade é por conta da terceira lei. Opa! Essa igualdade é por conta da terceira lei. E essa igualdade é por conta desse resultado anterior. Anula, se você somar as duas, elas vão se anular. Né? Por isso que a gente considera o sistema, né? o diagrama de corpo livre de cada objeto separado um do outro. Que é justamente porque a gente não quer que se anule, a gente quer determinar a tração. Então a gente não quer que elas se anulem. Então agora vamos limpar os diagramas de corpo livre, tá? Opa. Vamos limpar esses diagramas aqui, para a gente poder trabalhar com eles. Então vamos lá. Nós vamos limpá-los. Como que nós vamos limpá-los? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar agora essas T12, vou tirar essas P1 daqui e tal. Vamos tirar elas, deixar somente aquilo que nos interessa, para a gente poder escrever as equações, tá? Então, aqui, vamos tirar... Opa, tirei demais. T. Tá? Aqui também, vou tirar esse aqui, vou deixar só T. Vou tirar tudo isso aqui. Tirou demais. Tá bom. Aqui. Tá? Vou tirar aqui também. Só que veja, quando eu tirar T2P, eu não posso deixar T. Eu tenho que deixar T'. Porque essa força T' aqui, essa força de tração aqui para cima, é diferente dessa força de tração para baixo. São duas forças de tração, mas uma é diferente da outra. Não posso considerar elas iguais. Porque elas não são. Tá? Até o beta aqui também eu posso tirar ele agora. Tá? Já considerei, então agora eu já sei quem são eles. Tá? Posso tirar aqui também. Vamos lá. Então, cadê? Não, tá faltando mais coisa, né? Aqui. Aqui vai ser T'. Ok, é isso aí. Veja que está bem mais limpo agora. E agora sim nós podemos escrever as equações. Mas antes de escrever as equações, eu vou escrever o seguinte. Que P1x é P1 seno de θ. E P1y é P1... Eu não estou preocupado com o sinal eu vou colocar na equação. Tá? O P2x... Oh, θ não, filho. A gente usa muito, né, o θ, então... Aqui vai ser P2 seno de alfa. E P2y é P2 cosseno de alfa. O P3x é P3 seno de beta. E o P3y é P3 cosseno de beta. Tá aí. Então, agora sim nós podemos escrever as equações. Então, vamos escrever as equações. Então, para x,
nós temos, isso tudo para o corpo, para o objeto 1, tá? Deixa eu comentar ele um pouquinho. Aqui, tá bom. Então, para o objeto 1, nós vamos ter tração menos P1x é igual a M1 vezes aceleração 1 de 1 na direção x. Y vai ser N1 menos P1y igual a M1 vezes A1, deixa eu escrever direito aqui, A1y. No objeto 2, x vai ser T' menos P2x menos T, porque tem as duas forças atuando aqui, M igual a M2 vezes A2x. E Y vai ser N2 menos P2y igual a M2 vezes A2y. Vamos ver já isso daí. Temos sim, vamos fazer essas considerações. O terceiro vai ser, cuidado, é em x. Então vai ser P3x menos T' é igual a M3 vezes A3x. E Y vai ser N3 menos P3y igual a M3 vezes A3y. Tá? Então agora sim nós temos as equações. E aí o Bruno já levantou a questão. Vamos observar mais uma vez a figura. Observa que os três objetos, eles são solidários, eles têm um movimento solidário porque as cordas são inextensíveis. Se as cordas são inextensíveis, então a aceleração na direção x de 1 é igual à aceleração do 2, que é igual à aceleração do 3, e nós vamos chamar tudo isso de A. Tá? Então veja que porque eles são solidários. Se for no sentido horário ou no anti-horário, tanto faz para a solidariedade entre eles. Então eles são solidários. Então a aceleração de 1, de 2 e de 3, exatamente, Bruno, um depende do outro. Então se o 3 tiver com uma aceleração A, o 2 também está com a mesma aceleração. Aceleração A. Exatamente, é isso aí. Se puxar o 3, puxa o 1 e o 2. E na direção Y, também, eu não quero movimento na direção Y. E outra coisa, a força normal por si só, ela não dá conta de colocar esses objetos em movimento na direção Y. Então nós vamos ter 0. Tá? Então nós vamos escrever aqui agora T, já substituindo P1x por P1 seno alfa, é igual a M1 vezes A, e na direção Y vai ser N1 menos P1 cosseno de alfa, que é igual a 0. Tá? Para o objeto 2, nós vamos ter T' menos P2 seno de alfa menos T igual a M2 vezes A. E N2 menos P2 cosseno de alfa é igual a 0. Então tem essa daqui também. E para o objeto 3, nós vamos ter P3 seno de beta menos T' igual a M3 vezes A. E a normal 3 menos P3 cosseno de beta é igual a 0. Tá?
Então, com isso, nós temos as equações. Vamos substituir os valores. Agora. Para ficar mais... para a gente poder fazer as contas agora. Agora nós vamos começar a fazer as contas já. Opa. Aí, pronto. Então, eu vou dizer que eu não preciso das equações para y. Então, eu vou chamar essa daqui de equação 1, essa daqui de equação 2 e essa daqui de equação 3. Tá? E aí, vou buscar os valores também. Eu preciso dos valores. E os valores estão aqui, ó. Tá? Vou precisar dos valores, já passo para lá. Tá? Então, estão aqui. E vamos escrever as equações. Então, a equação 1 vai ser, eu não conheço t menos o P1 é M1 vezes G vezes seno de alfa. Né? Então, vai ser M1 é 20 vezes 10, 200, vezes o seno de 30, vai ser 100. É igual a 20A. A equação 2 vai ser T' menos P2 é M2 vezes G vezes seno de alfa. Então, vai ser 200, que é igual a 40A. E a equação 3, aqui está faltando alguma coisa, né? Tá. Aqui. Ah, não, perdão. Não é aqui, não. É aqui, ó. Menos T. Isso, Ana Beatriz, obrigado. E a equação 3 vai ser P3 seno de beta. Então, é seno de 60 agora. Vezes o P3. P3 é 60 vezes 10. Que vai ser 519. Então, vai ser 519, eu vou colocar até 6, tá? Uma casa decimal, acho que tá bom. T' é igual a 60A. Então, essas daqui, gente, são as equações que nós vamos trabalhar. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Agora a gente tem 1, 2, 3 incógnitas. 3 equações com 3 incógnitas. Então, o problema tem uma única solução e a gente pode resolver o problema. Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou somar 1 mais 2 mais 3. Quando a gente somar isso aqui, nós vamos ter esse primeiro membro, eu vou somar os membros. Então, vai ser T menos... Opa, não veio menos, né? Somado, deixa eu colocar menos aqui, T menos 100, mais, vamos pegar esse aqui, mais T' menos 200 menos T, mais o terceiro aqui, vai ser esse daqui. Tá? Então, veja o seguinte, esse daqui é o membro da esquerda
da equação 1, esse aqui é o membro da esquerda da equação 2 e esse aqui é o membro da esquerda da equação 3. Acho que não pode falar esquerda hoje, né? Proibido falar da esquerda. Então, aqui vai ser igual. E agora eu vou somar os membros da direita. Vai ser 20 mais 40 mais 60 vezes A. Direito também, né? Verdade, Bruno. Complicado, né? Bom, vamos lá. Então veja que, gente, para alguns de vocês pode estar devagar, mas para muitos de vocês fazer isso aqui é importante, tá? Agora, se para todos vocês estiver devagar, vocês falem. Tá? Então, esse aqui são os membros da direita, tá? De 1, 2 e de 3. Bom, observem o seguinte, eu tenho T aqui e tenho menos T aqui. Tenho T' aqui e tenho menos T' aqui. Opa! E tenho menos T' aqui. Então, os T's todos se cancelam. Então, com isso, vai sobrar menos 100, menos 200, mais 519,6. Então, o resultado vai ser 219,6. E isso vai ser igual à direita, 120A. Então, com isso, o A vai ser 219,6 dividido por 120, que vai ser 1,83 metros por segundo ao quadrado. Achamos uma das respostas, falta outra. Por quê? Porque ele pede a aceleração, mas ele pede também as forças de tração. Tá? Com esse resultado, nós podemos substituir nas equações. Podemos substituir em 1 e em 3. Que é mais fácil, né? Só tem um membro. Então, e aí nós vamos ter T e T', né? T é substituído em 1 e T' substituindo em 3. Então, nós vamos ter, o T vai ser 20 vezes 1,83 mais 100, que vai ser 136,6 Newton. E T' vai ser 519,6 menos 60 vezes 1,83, que vai ser 409,8 Newton, que é a outra resposta, que é a resposta das trações. Então vamos observar, gente, que nós chegamos aos resultados. Aqui, hoje na aula, eu fiz uma análise bem passo a passo, tá? Se vocês olharem as notas de aula, elas estão também elas estão mais organizadas. Então eu fiz fiz uma consideração a uma consideração, com várias equações, mostrando cada passo, mas aqui na aula nós fizemos considerando tudo isso também. Eu usei outra nomenclatura, mas a resposta é rigorosamente a mesma, com exceção do sinal da aceleração. Veja que o sinal da aceleração aqui está negativo e na aula nós encontramos como positivo. Por quê? Cadê aqui. Olha o X, eu escolhi ele para baixo. Exatamente, Bruno. Na aula hoje nós escolhemos no sentido horário. Aqui nós escolhemos no sentido anti-horário. Nas notas de aula eu escolhi sentido anti-horário. Como eu escolhi o sentido anti-horário, então
a aceleração vai dar negativa. Está errado? Não. Está coerente com a minha escolha do sentido da tendência. Então, a minha hipótese está incorreta. Não, eu não disse sobre a escolha do referencial, Bruno, porque você tem toda a razão que o módulo de uma é igual ao módulo da outra. Perfeito. Isso está perfeito o que você disse. Tá? O módulo de uma é igual ao módulo da outra. Tem que ser. Agora, tem que tomar cuidado com o sinal, porque o sinal está relacionado à escolha que a gente faz para o referencial. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso só. Por exemplo, se nós escolhemos o sentido horário e a aceleração deu negativa, então está incorreto. Percebe? Porque daí eu não vou poder usar o módulo para justificar. Tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado. Tá? Na segunda-feira nós vamos ter aula, na quarta não tem, né? Mas na segunda-feira tem aula, e aí eu vou apresentar para vocês alguns exercícios sobre atrito. No plano, tal, tomando bastante cuidado, e depois no plano inclinado. Tá bom? Com isso a gente vai fechar. Esse segundo exercício é bem interessante, tá? Elaborei para vocês justamente para a gente entender essa questão de atrito. Eu vou deixar nas notas de aula para vocês, mas como é que fala? Mas eu preciso que... Mas eu vou trabalhar com vocês em sala de aula, esses dois exercícios, tá? De forças de atrito. Oh, meu Deus, esse telefone, viu? Putz, pior que eu precisava atender, mas eu não posso atender agora. Deixa eu procurar aqui, cadê? Tá aqui, vamos acenar um. Ok, deixa eu aparecer aqui de novo para vocês, vai. Vocês vão ter que se acostumar com essa cara feia desse professor de vocês aqui. Tem jeito não, viu? Ai. Vamos lá. Então, pessoal, hoje quase um Tom Cruise, né? Tom Cruise de hoje, olha lá, né? Ai. Segunda, dia do índio? Dia 19, né, cara? Aniversário do meu irmão. Pessoal, então ficamos assim. A questão agora é a gente trabalhar a força de atrito, e aí a semana que vem, não se esqueçam, semana que vem eu vou já liberar para vocês a segunda parte da avaliação, tá? E vou liberar para vocês também uma segunda chamada, tá? Essa segunda chamada é para quem não fez, mas se você quiser fazer, você pode fazer também, e eu considero a nota mais alta da primeira parte da avaliação, cinemática unidimensional. Então já libero duas: a cinemática unidimensional e a cinemática bidimensional. Professor, eu tirei 4,95 na primeira parte lá, cinemática unidimensional. Quero tirar 5. Faz. Se você tirar 5, você fica com 5. Se você tirar abaixo de 5, você vai ficar com a nota que você estava, que era o 4,95. Tá bom? Não vai substituir se for menor do que isso. Bom? Não, de jeito nenhum. Vai ficar maior. Tem que ser. Tá? E é isso, gente. Nós vamos então fazer... Prestem bem atenção que eu vou liberar, tá? Semana que vem já está liberado para vocês as duas. A segunda chamada, semana que vem. Semana que vem, Paulo. Semana que vem eu devo liberar no sábado ou no domingo, e aí eu deixo uma semana para vocês fazerem, tá? Uma semana para vocês fazerem. Lembrando que, professor, eu fiz a primeira chamada, não fui bem. Fiz a segunda chamada e não fui bem. Eu vou analisar o seu caso, vamos analisar caso a caso, e aí nós vamos ver o que fazer para recuperar
recuperar essa nota a gente vai conseguir. Nós vamos precisar ver como nós vamos trabalhar isso. Com intensidade para que você recupere a nota. Eu não vi as notas de vocês ainda, mas nós precisamos considerar isso sim. Tá bom? 4 horas. 4 horas. Assim, se você fizer em 2 minutos, Bruno, tá ótimo. Se você fizer em 3 horas e meia, tá ótimo também. Te dá oportunidade de pesquisar, de estudar. Os exercícios são originais, né? Mas não vão sair, vou dar um exercício. Não vai sair daquilo que a gente trabalhou em sala de aula. De jeito nenhum. Em 2D não tem análise de gráfico, porque eu fui mal no 1D nas questões. Ah, Bruno, você foi mal na análise de gráfico, né? Bonitão. Deixe quem foi mal por causa de análise de gráfico, viu? Ó, puxa a orelha. Vamos recuperar o conceito, tá? Vamos recuperar o conceito. Eu sei, eu tenho certeza. Bruno, eu tenho certeza que vocês tentaram. A questão é, vamos trabalhar com propriedade, procura mesmo um monitor, vamos trabalhar o gráfico para você ficar bem craque em gráfico, tá? Nós vamos recuperar isso sim. Vamos recuperar. Se não for recuperar agora na semana que vem, nós vamos recuperar em algum momento essa questão de gráficos, tá? Vocês viram que a primeira parte da avaliação foi puramente gráfico, né, gente? Assim, puramente que eu digo você precisa analisar o gráfico para poder entender o que está acontecendo. Essa é cinemática, tá? A cinemática bidimensional a gente não traz gráfico porque já é uma aplicação, então nós já estamos fazendo mais aplicações e tal. Mas poderíamos também trazer o gráfico, tá? Ah, então, Paulo, o que acontece é o seguinte, a gente põe nos gráficos o tempo negativo para você ter todo o comportamento da função, mas o tempo negativo você não tem que considerar mesmo não. Tá? Eu vou resolver com vocês a prova da primeira parte. Eu acho que eu não vou liberar ainda, deixa. Eu tinha falado que segunda-feira eu ia resolver a prova com vocês, tá? Fiz certinho, aí por causa do 1, que pegadinha. Tem pegadinha? Não, não é pegadinha não. Tem não. Não, tem não. Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer com vocês a prova, tá? Como eu tinha conversado, né, com vocês, vou fazer com vocês, sim. Tá bom? Eu vou parar de gravar, mas vou continuar falando com vocês aqui, tá bom? Gente, então, para quem está acompanhando a gravação, um forte abraço. Quem está aqui comigo online, né, nesse momento eu vou continuar conversando, mas para você, um beijo no seu coração, tudo de bom. Bons estudos.